nosso versículo deste mês, Romanos capítulo 10, verso 17. Eu acho que até já nem precisa abrir, né? Até já decoramos de pequenino. De sorte que a fé vem ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. E este mês estamos a aprender acerca de fé. A fé, como a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos de fé. Fé é importante. Fé para acreditar, porque eu digo sempre, nós nunca vimos Deus. Quem já viu Deus aqui? Já viu Deus? Quando nós acreditamos, não é assim? E como é que você acredita? Pela fé. Então a fé é muito importante. Eu quero trazer uma pequena meditação que estamos falando de fé. E falando de fé, quando eu vi o versículo ouvir, a fé veio pelo ouvir a palavra de Deus. Então quando eu peguei esta passagem, eu disse que no princípio era o verbo, não está escrito isso no João? E o verbo estava com Deus. Então a palavra é Jesus. Não é assim? Então se você ouvir a voz de Jesus, se você ouvir o testemunho de Jesus, você está adquirindo fé. Isso é muito importante. Então eu quero compartilhar uma pequena passagem aqui e que me chamou a atenção, a fé. E eu aprendi, eu lendo esta passagem, eu vi que a fé ela tem 3 estágios. Eu fiquei pensando, será que a fé ela cresce? Será que ele cresce? E nós aprendemos aqui que tem fé pequena, tem fé grande, não é? Está na Bíblia, não é isso, né? Tem fé natural também, como eu sempre falo aqui, né? Fé natural. Eu gosto muito daquele exemplo, né? Os que já subiram no avião aqui, né? Como eu digo, você quando sobe o avião, você costuma ir ver se tem piloto lá dentro que vai pilotar. Você nunca faz isso. Você acredita que lá no cockpit tem um piloto lá que vai levar o avião, não é assim? Você acredita, você tem fé. Então eu quero trazer esta passagem que me ensinou um pouco aqui que a fé ela cresce. Eu descobri que ele tem 3 estágios, essa fé. Eu achei aquilo muito importante e aprendi uma coisa muito importante aqui. Eu quero trazer esta palavra para os irmãos da fé. João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4. Eu gostaria de começar com uma frase bem assim, popular. Quando você tem uma dificuldade, quando você tem um grande problema, como é que você se comporta? Como é que você vê os teus problemas? Qual é a tua reação? Como que você age? Já pensou isso? Muitas das vezes, quando é aquele problema de desespero, muitas das vezes, começamos a tomar decisões erradas, não é isso, meus irmãos? Aquele desespero tão grande, muitas das vezes, que nos leva a nós e começamos, não é? E eu com esta passagem aqui, eu vi aqui um exemplo muito importante deste homem e que ele me trouxe uma lição. Trouxe uma lição para mim e eu quero compartilhar com os irmãos. O Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 47 a 43, eu vou ler, os irmãos vão acompanhar comigo. Diz assim, na segunda parte do versículo 46, diz que havia ali um oficial de rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. 47. Ouvindo este oficial que Jesus vinha da Judeia para Galileia, foi ter com ele. Rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho. Mas este filho estava, o que, meus irmãos?
à morte, era uma doença à morte. 47. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, vocês não vão acreditar, vocês não crereis. No 49 diz assim: disse o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. 50. Jesus volta a dizer: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e ele foi. Descendo logo, o general diz que saiu ao encontro dos teus servos. Nós podemos entender que esse senhor aqui era do alto nível, não é? Não era um Zé Ninguém, como nos falamos. E anunciaram dizendo: o teu filho vive. E ele perguntou: mas que hora se achara melhor? E disseram: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. O general entendeu, pois, que era aquela hora mesmo que Jesus disse: o teu filho vive. Ele creu, toda a sua casa. Amém? O título da minha pequena meditação aqui é essa: a necessidade, ela nos ensina a ter uma fé genuína. As dificuldades, os problemas da nossa vida, ela nos ensina a ter uma fé genuína. Vocês vão entender aqui porque eu quero enfatizar bem fé genuína. Existe muitas fés. Pastor Amanda já pregou aqui que várias fés, eu falei um pouco aqui que tem aquela fé pequena, mas a fé genuína é ela que dá resultado. E nós entendemos pela essa palavra que acabamos de ler aqui, nós vimos alguma coisa aconteceu deste homem. A Bíblia diz aqui, diz que Jesus estava em Judeia, ele ia para Canaã. E quando ele ia para Canaã, na Canaã, os versículos antes, vocês vão entender bem aqui que Canaã foi aquele lugar onde Jesus fez aquele milagre. Quem sabe aquele milagre? Muito conhecido. Transformou água em vinho. Muito conhecido este milagre. Então, Jesus estava voltando, estava indo para Canaã. E a Bíblia está dizendo aqui que este general, ele ouviu falar que Jesus estava indo para Canaã. Mas esse general, se você for bem, vamos entender bem aqui, ele não vive em Canaã, não. Ele onde vive aí? Onde é que ele mora? Quem sabe? Em Cafarnaum. Diz que o menino estava enfermo em Cafarnaum. Então ele estava em Cafarnaum. Então Jesus não ia para Cafarnaum. Jesus ia para Canaã. E ele teve que sair de Cafarnaum para Canaã. Não é assim? Vamos descrever um pouco deste homem general. Quem é este homem? Segundo a Bíblia, dá-nos informação que era oficial do rei. Ser um oficial do rei, então nós podemos dizer que este senhor era de um alto funcionário, não é? Não era aquele pequenino, ele tinha alguma coisa, ele trabalhava assim, próximo do rei. Que rei é esse? O rei que governava a Galileia, quem sabe? Herodes Antigo. Então, eu posso aqui, não com firmeza, mas dizer que eu acho que ele era gentio. Romano, né? E uma coisa que me ensinou aqui, meus irmãos, é que este homem, tendo este grau alto, e ele tendo grande problema na sua vida,
Porque a Bíblia diz que ele tinha o seu filho e o filho dele estava doente. E a doença dele não era aquela doença de febrinho, era uma doença de morte. Então eu entendo que ele estava desesperado, este homem aqui. Ele talvez ele procurasse alguma solução e não achou em nenhum lugar uma solução. E qual é agora a solução? Meu filho está morrendo, eu preciso que meu filho viva, eu preciso que alguém cura. E como é que nós agimos, meus irmãos, quando nós temos problema na nossa vida, quando nós estamos desesperados? Qual é a tua posição? Qual é o primeiro passo que você dá? Se você busca primeiro as coisas do mundo, primeiro, ou vai buscar logo Deus, ou procuramos primeiro os bons médicos, aí depois que lembramos, não, esse médico aqui, ninguém está conseguindo, aí já é Deus. Será que essa é a nossa posição? Será que essa é a nossa atitude muitas das vezes? Este senhor aqui era alto funcionário. Talvez ele tivesse muitas posses, quem sabe? Tinha muitas condições. Talvez ele até pudesse ir nos bons médicos, quem sabe? Não é assim? Porque não era aquela pessoa aqui, a descrição que nós podemos ver aqui, que era alto funcionário, porque o oficial do rei, quem trabalha com o rei, quem trabalha com o governo, eu acho que não é tem mais possibilidade, em outras palavras, não é assim, meus irmãos? Está mais próximo do rei, do governo, né? Ele tem mais posse. Mas ele aqui, ele procurou alguém aqui, muito interessante. A Jesus. Jesus estava em Judeia. Jesus agora estava a caminho de Canaã. E eles ouviram falar que Jesus ia para Canaã. Ele estava em Cafarnaum. Dizem que a geografia diz que Cafarnaum até Canaã são mais ou menos entre 39 a 40 quilômetros. Vamos imaginar aqui há 2000 anos. Não é como hoje, que temos boa estrada, condições e tal, né? Aqueles dias, vamos imaginar, há 2000 anos. Como é as condições? Eu acho que era um pouco difícil, talvez. Eu posso imaginar assim, não era fácil. Mas ele saiu de Cafarnaum para Canaã. Ele decidiu-se, né? Eu vou buscar uma solução. A minha solução está somente em Jesus. Ele não ficou parado. Ele não mandou chamar como os outros fazem. Quando eles estão numa posição alta, os que têm muito dinheiro, muitas das vezes, chamam, né? Ou mandam vir. Dizem que antigamente, quando eles tinham assim posse, chamavam o enfermeiro para vir na sua casa. Sabiam? É verdade, lá naqueles tempos. Eu lembro muito bem, porque eu morei um pouco na vila, assim, eu sei bem isso, é verdade. Os que têm umas condições, mandavam chamar, o enfermeiro vem dar pica-pica aqui na minha casa. Enquanto o desgraçado tem que ir lá no hospital, ficar na fila para apanhar uma pica. Os que tinham condições, mandavam vir, sabiam? É verdade, estou falando. Sim, mesma coisa também tem. Eu não sabia, mas antigamente era essa atitude. Então, este senhor aqui, ele podia ter mandado vir Jesus, quem sabe? Mas ele não fez isso. Ele disse, não, eu vou aonde Jesus está. Jesus está em Canaã, eu vou para lá. E ele saiu. Eu não sei se a dificuldade era muito, mas eu acho que sim. De Cafarnaum para cá, 40 quilômetros. Naqueles dias, 2000 anos, não tinha avião, não tinha carro, não tinha motor, não tinha motocicleta, não tinha bicicleta. Ou ia a pé, ou de cavalo, ou qualquer coisa, tinha que andar. E ele foi buscar a solução para a vida dele. Porque ele tinha um filho que estava doente à morte. E ele queria a solução para a vida dele. E ele disse que eu vou ter com Jesus em Canaã. E foi. E quando ele chegou lá, o que ele fez? Ele implorou. Aqui começa a pequena minha meditação. Eu vejo aqui 3 passos da fé deste homem. 3 passos da fé deste homem. Eu disse que Deus procura fé genuína. Amém? Para que Deus faça milagre na nossa vida, nós precisamos ter fé genuína, meus irmãos. Entenda isso. Primeiro passo aqui, diz que ele ouviu, o versículo
47. Eu entendo que ele saiu de Cafarnaum para Canaã buscar solução. Ele tinha fé. Ele creu. Ele tinha fé. Eu não posso dizer que ele não tinha fé, senão ele não ia. Ele tinha fé, esse senhor. Porque ele ouviu falar. Ele ouviu dos milagres que Jesus fazia. Então ele só volta. Se nós colocarmos assim, eu vou tentar lá ver o que, se Jesus aceitar, porque você vai entender que ele, quando foi lá ter com Jesus, ele foi lá para buscar Jesus, sabia? Porque ele disse, desce comigo, está aqui, lê bem. Não foi assim? Que acabamos de ler? Ele foi lá com uma intenção. Diz que eu vou lá, e ele, vamos entender que ele pede para Jesus voltasse com ele. Eu fui perguntando a mim mesmo, a fé de ouvir é uma fé sólida? Se eu perguntasse para os irmãos, uma fé de ouvir é uma fé sólida? Será que é uma fé sólida? Tem base esta fé? Sim, tem. Mas vamos entender aqui alguma coisa aqui, que esta fé de ouvir só, muitas das vezes, ela não tem muito sustento. E Jesus aqui classifica isso. Ele vê na pessoa do oficial aqui. Por que eu digo isso? Porque no versículo 48, você vai entender aqui que Jesus diz assim: se vocês não verem sinais de milagre e prodígios, vocês não vão crer. Quando eu li essa passagem, eu perguntei, por que Jesus então falou isso? Eu perguntei para os irmãos aqui, a fé do oficial de ouvir era sólida, tinha base. Alguns disseram que sim. Então por que Jesus aqui, volta a dizer aqui, se vocês não verem sinais de prodígio, vocês não vão crer? Será que Jesus aqui está classificando alguma coisa? Ele descobriu aqui que há alguma dúvida aqui? Será? Deus é consciente. Jesus sabe todas as coisas, meus irmãos. Ele lê o nosso coração, ele sabe as nossas mentes, ele sabe o que está dentro de nós. Então Jesus começa a ver aqui, alguma coisa está nessas, não somente para aquele oficial, até todos aqueles que estão à volta. Esta palavra foi para eles. E Jesus classifica aqui como é que é a fé deles. Era uma fé não muito sólida. E Jesus queria que eles tivessem uma fé genuína. E com fé genuína, o milagre de Deus, ele acontece na nossa vida. Amém? Vamos entender isso. Eu posso entender aqui, nesta minha leitura, eu fui ver aqui, não. Se Jesus disse para eles, olha, vocês só acreditem, vocês só creem em mim, quando vocês veem sinais. E maravilha. Eu lembro muito bem de um pastor que vi, e já vi comentar, ele quando diz assim, ele falou uma frase muito, naqueles dias eu era ainda novo, ele diz assim, que os sinais, a cura, os sinais, os milagres, não salvam ninguém. Eu disse, mas como pastor, quando não salva ninguém? Os milagres, muitas das vezes, os milagres atraem multidões. É verdade. Mas será que aqueles multidões que vêm pelos milagres, serão que eles todos têm fé? Tem uma fé sólida? Será que é isso? Ou só vão lá só para os milagres? Quem sabe? Hoje, meus irmãos, estamos vivendo nos dias difíceis, que nós só acreditamos depois de ver. É, não é, meus irmãos? É isso. Aí eu só vou acreditar depois de ver. Estão como o Tomé aqui. Foi falado aqui, foi pregado. O Tomé também disse isso. Mas o Tomé vem, entenda uma coisa. O Tomé não era um Zé Ninguém, não quer dar na rua, não. Quem era o Tomé? Discípulo dele. Vem só. E você vai dizer que ele não tinha fé? Ele tinha fé.
Estou perguntando aos irmãos, tinha dia ou não tinha fé? Mas eu estava com Jesus aí, via milagres, via aí. Então, meus irmãos, milagre muitas das vezes, e é verdade, milagre atrai, mas milagre, ele não traz uma fé genuína para nós. Entenda isso. E Jesus pode entender isso. E ele queria ensinar. Talvez você possa até dizer assim, mas Jesus está a repreender este homem veio aqui, ele saiu de Cafarnaum, veio para Caná, ele tem um problema grande, ele está com um filho, a morte, ele veio aqui, Jesus veio e fala isso para ele. Talvez até pode dizer, este homem até podia desistir. Mas eu venho aqui, eu sou alto funcionário, eu sou de escalão, eu não sou Zé Ninguém, não vim aqui, eu vim só para pedir cura. Se você não quer dar, deixa lá, como se faz, deixa lá, não é assim? E vou embora para a minha casa. Não é isso? Até podia desistir. Mas Deus entendeu uma coisa que é muito importante. Ele não fez isso. Ele, pelo contrário, ele ficou insistindo. A tua fé está baseada nos milagres? Então esta fé não é sólida. Entenda isso. Amém? E quando Jesus faz essa colocação, e ele volta de novo no versículo, você vai ver no versículo 49, ele insiste de novo. Ele diz assim, Senhor, desce depressa, porque antes que o meu filho morra. Então ele estava entendendo aqui que o filho dele estava mesmo à morte. Ele queria, tinha uma urgência, em outras palavras. E ele queria que Jesus descesse. E ele volta e clama, Senhor, de novo. Aí Jesus vê uma coisa muito interessante nele. Sabe o que Jesus descobre nele? A verdadeira transformação. Ele vê que a fé dele agora, ele está crescendo, esta fé. Quando muitas das vezes, quando temos problemas, muitas das vezes, até pode chegar alguém assim e dizer, eu não gosto muito desse tipo de colocação. Esta doença aqui, aquele meu primo disse assim, morreu com esta doença aqui. Que você, em vez de dar força para a pessoa, você já começa a dizer, não, eu conheço, essa doença aqui é muito perigosa. Ele começa a duvidar, fazer dúvida. Não é, meus irmãos? Tem esse tipo de pessoa. Está horrível. É verdade. É de dar força, aquela coisa. Não, começa a duvidar. É isso. E você, o que você tem que fazer? É verdade mesmo. Morreu, né? Mas também vai morrer. Pronto, acabou a tua fé. Não é, meus irmãos? Não, mas parece, dá para rir, mas é uma coisa muito séria. Quando você está com um problema e você está desesperado, pode acontecer isso, meus irmãos. Nessa situação tão difícil, e chega alguém para dar força para você, ele não dá, ele começa a te colocar. Gostou, Bonifácio? Mas é mesmo, não. E aí, como é que a tua fé fica? Como é que fica a tua fé? Já pensou isso, meus irmãos? Será que a tua fé fica abalada também? Você vai acreditar naquele que teu irmão falou? Ou não? Este não podia ter essa atitude até. Mas ele não fez isso. Ele insistiu de nós. Jesus, desce antes que meu filho morra. Então Jesus viu alguma coisa nisso. E quando Deus vê a nossa atitude, meus irmãos, vamos entender uma coisa aqui, muito importante aqui. Nós temos que agir para Deus agir. E quando este homem falou assim, Senhor, desce antes que meu filho morra, o que eu falo você a seguir, vem aí, o que diz aí? O que diz aí, Jesus? Vai, que o teu filho vive. E quando nós tomamos essa decisão, meus irmãos, de fé verdadeira, genuína na nossa vida, Deus responde.
Entenda isso. E por isso que Jesus diz, vai. Jesus vê a atitude do oficial, ele vê alguma coisa acontecer com este homem aqui. E Jesus dá a resposta, vai, o teu filho vive. E ele não duvidou. Duvidou? Não. E ele foi. Você vai ler, você vai entender, diz que quando ele chega, você vê que ele demorou para chegar lá na casa dele. Os servos que quando vinham ter com ele, ele pergunta, ele diz, o teu filho vive. Não foi isso que está dizendo? Diz que o teu filho vive. E ele pergunta, mas que hora a febre deixou o meu filho? Ele foi entender, foi aquela hora que Jesus falou para ele, vai, o teu filho vive. Aquela mesma hora. Deus, quando opera, meus irmãos, Ele não opera amanhã, quando Deus quer operar, Ele opera na hora dele, quando Ele vai. Entenda isso, meus irmãos, receba isso. É muito importante. E muitas vezes nós duvidamos. E quando Deus fala, vai, está tudo resolvido. Foi isso que ele acreditou. Ele não duvidou. Ele foi. Os servos, os empregados dele aqui testificaram, viram que é verdade. E ele entendeu. Não, foi a hora que Jesus falou. E tem uma coisa mais importante que acontece aqui, meus irmãos. Quando a fé genuína, ela exercita dentro de nós, meus irmãos. Diz no versículo 43, na última parte, e diz assim, ele creu e toda a sua casa. O oficial creu e toda a sua casa. Quando a fé genuína entra na tua vida, toda a sua família é salva. Não é uma bênção isso? E quando essa fé é exercitada, fez o que pensa. E ele foi servindo. Toda a casa dele creu que Jesus pode, é o Senhor. Ele faz um milagre, ele pode. Glória a Jesus. Então fica com essa pequena meditação, meus irmãos, que ele pode todas as coisas. Na hora difícil da nossa vida, procura ele. Amém? Exercita, faz a tua fé. Faz a tua fé crescer, como fez esse homem. Ainda que venha dúvida, não. Creia que ele pode. Ele pode. E ele faz milagre. Amém? Que Deus abençoe. E tem, com uma novidade que você eu acho que já conhece. Estamos investindo pesado na construção de templos. Nós estamos agora com 3 templos em fase de acabamento. E estamos ainda com templos na Índia para ser construído, casas pastorais, sustentando obreiros em várias partes do mundo. E a vossa ajuda é importante. Eu agradeço a Deus por aquilo que vocês têm feito e quero estimular vocês, se possível, aumentem a vossa ajuda, aumentem a vossa visão, invistam nesse trabalho, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus vos abençoe.